Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bom dia para quem não é do Brasil. Hoje nós vamos iniciar o terceiro módulo do nosso mini curso Conexão Essencial e vamos falar hoje sobre crenças limitantes. É muito importante a gente trazer essas percepções e desde o início estou trazendo algumas informações, algumas expansões da nossa própria consciência para termos entendimento e aprofundarmos nesse processo de autoconhecimento. O curso ele é voltado todo para a natureza, mas eu trouxe algumas informações importantes, porque antes da gente entender, né, esse processo todo do autoconhecimento, é importante a gente entender sobre energia, sobre as conexões, né, os elementos, e hoje nós vamos mapear um pouco sobre as nossas crenças limitantes, para aprofundar mais esse processo. Então, se você fizer os exercícios, né, no decorrer da semana, utilizar ali, experienciar as ervas, você vai ver que vai começar a fazer uma diferença muito significativa e uma transformação muito importante. Vou compartilhar com vocês aqui a apresentação de hoje. Só antes de colocar, tem que compartilhar minha tela, senão não vai. Pronto. Vou só arrastar aqui. Tá ok, né? Vocês estão visualizando aí. Como é que passaram a semana? Como é que foi, essa semana? Algumas pessoas entraram em contato, disseram que a semana foi um pouco, desafiadora, um pouco, alguns conflitos, alguns conseguiram fazer os exercícios, outros não conseguiram e está tudo bem, né? O importante é que você possa trazer, as informações, fazer os exercícios com muita calma, com muita clareza. Não conseguir fazer, acolhe o porquê não está conseguindo fazer, se pergunta, né? Por que é que eu não estou conseguindo colocar em prática alguns exercícios que parecem ser simples? Isso é sem julgamento, sem cobranças, é importante. E deixa ver se está muito atribulado, né, o dia, se está muito, né? Às vezes a gente está muito no mental. Estar muito no mental não deixa a gente se conectar, né, com a nossa essência, com o nosso sentir. Por muitas vezes eu estive muito no mental, e aí eu não conseguia me conectar, né, com a minha própria essência, ouvir o meu coração, ouvir os meus sentimentos, entender quais são as minhas emoções. Eu estava ansiosa e não sabia, né, que eu estava ansiosa. Então, é muito importante. Então, se você está tendo desafios para fazer os exercícios, né, para quem está tendo desafio,
eu peço que pare por algum instante do seu dia, pode ser à noite, o momento que for melhor para você e desacelera. Então, vai parar, respirar 3, 4 vezes, 6, 7 vezes, se for o necessário, sempre inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Por quê? Porque esse movimento oxigênio, eu já falei aqui, traz oxigenação no sangue, traz clareza. O corpo está pedindo, a mente está pedindo pausa. E começa a se perguntar o que que eu preciso para poder voltar no meu equilíbrio. Eu gosto muito de utilizar, e eu trouxe algumas informações aqui para vocês da física quântica. Então, vocês podem trazer, né, essa energia da física quântica para a sua vida. Então, você se conecta ali com o seu coração, visualiza mesmo, né? Faz a respiração, visualiza ali você se conectando com o seu cardíaco, desacelerando, e pergunta, meu eu superior, qual é o meu próximo passo? Eu não consigo, né? Não consigo ter clareza. Me mostre o caminho. E aí, aos pouquinhos, as coisas vão se abrindo e você vai conseguindo entender e resolver algumas situações, conseguir fazer os exercícios, trazer ali as informações, né? E quando a gente começa nesse processo do autoconhecimento, quantos turbilhões começam a acontecer? Porque a energia começa a reverberar e é como se você estivesse reorganizando as energias internas. Então, por muito tempo tem ali algumas questões e você está reorganizando todas elas. Então fica aquele turbilhão. Se vocês precisarem, me chama, tá? Porque eu estou aqui para a gente poder juntos fazer aí, né, essa troca. E se estiver precisando de ajuda, pode me chamar lá no Telegram. Algumas pessoas me chamam no WhatsApp, ok? Né? E aí a gente vai ali, vou te auxiliando da melhor maneira, ok? Então, hoje vamos iniciar aqui com as crenças limitantes. Eu costumo falar que tudo aquilo que você acredita, que você cria, né? É, seja ela, né, trazidas da infância, do seu dia a dia, pode criar a sua própria crença, né? Às vezes a gente pega alguma coisa, informação do coletivo, às vezes a gente aprendeu lá na infância, ou no trabalho, então a gente vai criando dentro de nós mesmos aquilo que a gente acredita, né? Então, nesse módulo, eu vou trazer o foco para iluminar essas raízes invisíveis que moldam o nosso é, as nossas escolhas, as nossas emoções e a forma como administramos a vida. Mas afinal, o que é crença, né? As crenças limitantes, elas são ideias, né, enraizadas no nosso subconsciente e definem inconscientemente quem eu sou e o que é possível para mim. Ela torna aí a partir de uma experiência. Pode ser na infância, pode ser narrativas familiares, como eu trouxe aqui, pode ser através de medos repetitivos, traumas emocionais, falas, de autoridades, né? Repetições de padrões geracionais também podem criar essas crenças limitantes. Eu citei algumas aqui, que programações emocionais e mentais que atuam, né, como eu já disse, no subconsciente, moldam o que a gente vê, né, moldam o que você vê, como você age e o que você sente. São formadas por memórias, famílias e traumas e criam aí uma autossabotagem. Então, vamos dizer que trava a nossa energia vital. Então, a crença, ela é uma lente. E, às vezes, a forma que a gente vive essa lei da nossa vida. Eu costumo dizer que a gente vê o mundo de acordo com as nossas crenças, a gente não enxerga a realidade. Tem aquele que vê o mundo como ele realmente é, a gente não vê através.
o que é real, a gente vê através do que é a nossa realidade, né? Do que as nossas crenças comandam inconscientemente. Então, eu costumo dizer que a gente vê o mundo através de uma caixinha. A gente vive dentro de uma caixa, e aí tem um buraquinho lá. E aí, através desse buraquinho, você enxerga tudo aquilo que você construiu, que você aprendeu na sua vida, é, o mundo, a sua realidade. Porque muitas vezes não é exatamente da forma que você acredita que é. Então, isso algo para a gente olhar, para a gente poder analisar, para a gente poder refletir. Tem uma historinha que fizeram, foi na Índia que eles fizeram um teste, e aí colocaram numa sala, né, um elefante. Vendaram duas pessoas, e aí a primeira pessoa eles colocaram de um lado do elefante. Então, a pessoa foi lá, tateou e falou: Olha, esse é o elefante. Ela não estava enxergando, mas estava com a mão sentindo. Então, ela sentiu lá a tromba, né, a orelha do elefante, tá, tá, tá. Ok. O próximo eles puseram na parte de trás do elefante, com os olhos vendados. Então, ele viu ali que tem o rabo, né, tinha um bumbum grande, tinha pernas, e ok. Então, eles tiraram o elefante da sala e colocaram as duas pessoas ali, tiraram a venda e perguntaram para o primeiro, como é o elefante? Né? O que é um elefante para você? Então ele respondeu: um elefante para mim ele tem uma tromba grande, ele tem orelhas grandes, né? E foi descrevendo. E para o segundo, eles fizeram a mesma pergunta, e o segundo ficou, nossa, né? E aí o segundo começou a descrever, não, mas ele não tem nada disso que ele está falando. Ele tem um rabo, ele tem, né, as pernas, ele tem assim, parece que é um bumbum grande, tararara. Então, cada um, dentro das suas perspectivas, estava criando aquilo que eles acreditavam que era. Mas a realidade, quando foi mostrado para eles, era o elefante inteiro, e não partes. Então, perceba que a gente vê o mundo dentro do que a gente acredita, dentro dessa lente que a gente foi criando desde lá de trás, pequenininho, que foi trazendo, né? E formando as nossas crenças. E muitas vezes a gente tem crenças boas e tem crenças que limitam. E aí é a questão, né? E da onde que originam essas crenças? Pode vir da infância, falas familiares, medos e experiências, narrativas sociais, padrões geracionais. Então, as crenças, elas são histórias antigas que ainda governam o presente. E aí essas crenças se tornam lentes internas que filtram a forma como a gente enxerga a nós mesmos, ao mundo. E aí, né, é, traz diretamente, está relacionado diretamente com as nossas ações. Então, quando a gente traz aí limitante, a gente escolhe ali dentro do nosso inconsciente uma crença limitante, que normalmente são essas que estão vigentes na nossa vida. Aí a gente começa a ter ali aquelas travas autossabotagem, chega até drenar a nossa energia vital. E os principais tipos, né, dentro dos meus estudos de crenças que bloqueiam a energia, não sei se vocês já estudaram, já viram falar sobre isso, são várias, mas tem sempre ali as principais que a gente mapeia, que são as mais importantes, que podem drenar, podem bloquear a nossa energia. Então, inicialmente, quando a gente começa, desculpa, no chakra laríngeo tá que tá hoje. Então, quando a gente começa a olhar, tem algumas crenças raízes que são mais padrões ali, né? Que todo mundo tem. Então, mapeei aqui algumas principais, que é sobre a nossa identidade.
Eu não sou capaz. Veja se faz sentido para você, vê se reverbera isso em você. Eu não mereço. Isso está relacionado com a nossa identidade. Quem eu sou, né? Eu não sou boa o suficiente. Isso. Essa crença eu tinha. Então a gente vai guardando isso por algum motivo, por alguma questão lá atrás. Nesse caso, meu foi na época da minha infância. Então, eu gerei dentro da minha cabecinha, né, de criança, quando eu ouvia minha mãe ali me pressionando muito, né, mas você não faz nada direito, nananã. E eu trouxe para dentro de mim, eu programei dentro do meu cérebro. Eu não sou boa o suficiente. Se minha mãe está falando que eu não faço nada certo, né? Então, isso vai causando alguns conflitos internos, vai criando bloqueios, tanto na autoestima, no lado financeiro, nas questões de merecimento, no trabalho. Então, essas questões de crença são muito profundas. Eu costumo falar que o nosso cérebro, ele é como se fosse um computador, onde a gente pode programar e desprogramar as informações. Então, vamos dizer que é como se fosse um hardware, né? Então, que a gente programa as informações lá e desprograma. O nosso cérebro é a mesma coisa. Se você fizer programações, meditações, falar repetidamente, né, práticas de algumas questões, práticas, exercícios, você está reprogramando o seu cérebro. Então, é assim que funcionam as crenças. Então, você ouvindo aquela informação, você, né, traz para você quando acontece uma situação, que nem no meu caso aconteceu na infância. Então, eu gerei aquilo, eu entendi que eu não era boa o suficiente, e aí eu vim trazendo isso, né, no meu trabalho, e aí eu estava ali sempre me sobrecarregando, sempre buscando fazer mais e mais e mais, mesmo que eu arrancasse pedaços de mim mesma para poder mostrar para o outro que eu era bom o suficiente. Isso é muito mais profundo, né? Eu cheguei como queria mostrar para minha mãe, né, dentro da situação que ocorreu e que eu entendi que eu não era boa o suficiente através do que ela me falou na infância. Então, quando eu estava no trabalho, quem que era a representante da minha mãe? Geralmente a minha, né, chefe, ou alguém que eu me reportava. Então eu agia, né, numa exaustão e carregava tudo ali nas costas e pegava tudo para fazer sem necessidade, fazia e mostrava e, né, eu era fazia o melhor ali, eu era elogiada e tal, e eu estava sempre buscando. Entrei numa crise de burnout na época. Por quê? Porque eu queria provar para minha mãe, que no caso no trabalho era a minha chefe, que eu era boa o suficiente. Então, como eu acreditava que eu não era boa o suficiente, eu estava sempre buscando fazer o melhor. E ali eu ia acumulando funções, acumulando coisas, e aí eu fui adoecendo, até entender que as crenças estavam me limitando, estavam me adoecendo. E isso acontece em diversas áreas da nossa vida, não só no trabalho, no meu caso foi, né, no trabalho, que foi mais assim, mas pode acontecer na parte financeira, na sua vida, em relacionamentos, e às vezes a gente não faz ideia do que está acontecendo. Ah, mas as coisas não vai. Ah, mas parece que tem energia assim, energia assado. E às vezes a energia é a nossa mesmo. A gente está ali, né, limitando. Outra também sobre outra crenças também ali que é mais enraizada sobre a vida é difícil. Nada dá certo para mim. Quantas vezes a gente escutou? Alguém falar, nossa, a vida é tão difícil, nada dá certo. E aí tá, né? Outra, né, sobre a capacidade. Eu não dou conta, eu vou errar. Essa também, ficar ali martelando, só que é inconsciente, o nosso cérebro, ele trabalha 90% no inconsciente. 10% é o que a gente usa ali do consciente. Então, é as tomadas de decisões, se você vai assinar um contrato, se você vai escolher uma escola para o filho, se você vai procurar um emprego, você está procurando isso tudo dentro
dos 90% que o seu cérebro está inconsciente. Então, olha quanta informação que você traz, quantas crenças podem estar bloqueando, porque você está ali, né, buscando e tomando decisões na sua vida no seu inconsciente. E a gente não faz ideia. Ah, então quer dizer que eu atraí esse relacionamento que muitas vezes é abusivo, porque eu tenho ali uma crença limitante, pode ser? Né? Aí estamos relacionados a questões de energia, crenças limitantes, pode ser questões de ancestralidade. É preciso fazer um mapeamento, né, terapêutico. E caso vocês queiram, estou aqui à disposição para que a gente possa entender, porque tudo o que nós fazemos praticamente é através do nosso inconsciente. E aí, né, a gente não consegue ter o entendimento. E através do autoconhecimento, que é essa busca, esse olhar para dentro, esse entendimento, é que nós conseguimos ir mapeando, lapidando, transformando as informações que nos sabotam, que nos limitam, por informações, né, que nos levam para a nossa melhor versão, para a nossa essência, porque a nossa essência, ela é amor, ela vibra, né, numa energia mais elevada, sem limitações, sem medos, sem bloqueios, sem dores, né? Nós estamos aqui para ser felizes, abundantes e prósperos. E quando alguma coisa não dá certo, é porque nós estamos ali nos sabotando muitas vezes, né? Estamos ali nos limitando muitas vezes, existe o medo, a insegurança. E a nossa essência não tem isso. Então, quando a gente começa a limpar, né, trazer a clareza para tudo isso, as coisas começam a fluir, a gente entra no fluxo. E entrar no fluxo é estarmos ali conectado diretamente com a fonte, né, com a abundância. Hoje nós vamos fazer o exercício dentro do Theta Healing, então logo mais vou falar um pouquinho mais para vocês o que é o Theta Healing, pode ser que algumas pessoas conheçam. Essa ferramenta nós vamos fazer uma meditação a respeito do Theta Healing para a gente limpar e reprogramar crenças, certo? Outra crença que nos bloqueiam é sobre a abundância. Dinheiro é complicado. Todas elas drenam energia e criam bloqueios. Então, olha quantas crenças, essas são só algumas, tá? Que podem drenar aí as nossas energias, que podem trazer, né, esses bloqueios. Tem outra também relacionada ao financeiro, que é eu não posso cobrar, né? Geralmente, terapeutas, eu já tive essa, não posso cobrar, trabalho com energia, com espiritualidade, é errado. Então, a gente vai trabalhando, né? Para os outros é fácil, para mim não. Então, isso reduz muito o fluxo de prosperidade. E elas se formam, né, todas essas crenças, quando algo profundo não foi acolhido, né? Uma dor, por exemplo, não expressada, ela pode formar uma crença, uma memória ali que ficou congelada no corpo, também pode trazer um resultado de uma crença. O sistema familiar transmite medos e padrões, não pode criar. Dizer que não se sentiu segura, por exemplo, também gera crença que foi o caso, né? No meu caso. Então, olha, quantos bloqueios. Então, por isso que eu sempre falo nos meus cursos, né, nas minhas sessões terapêuticas, o quão importante é a gente acolher profundamente as nossas emoções, o quanto é importante a gente expressar as nossas dores, o quanto é importante a gente sentir, né, o corpo. Então, eu já passei alguns exercícios nas aulas anteriores. Quando você está com uma emoção, não estou conseguindo, por exemplo, né, fazer nenhum exercício, o porquê eu não estou conseguindo? O que está me impedindo de escrever no papel as minhas próprias emoções? Identificou? Porque como que eu me sinto, né? Será que eu não consigo me expressar?
Será que eu tenho dificuldade de me expressar? Será que eu tenho dificuldade, de olhar para mim? Está relacionado aí com amor próprio, por exemplo. E aí a gente vai identificando e vai se percebendo o que você está sentindo a respeito disso. E aí, quando você identificou, né, qual é aquela questão, qual é aquela emoção, você começa a perceber quando você. Aí você fala aquela emoção, né? Por exemplo, eu estou ansiosa. Em que parte do seu corpo, quando você diz para você mesmo que está ansiosa, reverbera. Às vezes pode ser no estômago, às vezes pode ser na cabeça. Então, olha como é importante. E a gente olha para isso e acolhe, né? Sem julgamentos, sem bloqueios, sem medos, sem segurança, sem cobrança. Simplesmente a gente acolhe porque a gente é ser humano. Estamos vivendo aqui nesse planeta Terra e está tudo bem, nós estamos humanos, então é muito importante a gente acolher essas emoções, porque a gente é emoção. A gente, além do físico, tem todo o emocional envolvido. Não tem vez que a gente está bem, tem vez que a gente não está. Parece que é um turbilhão de coisas que está acontecendo, a gente não sabe como que lida com isso. São muitas questões. Então, o importante é parar. Quando você está naquele turbilhão, naquela, né? Parece um roda-moinho e você não sabe, estou perdida. Então é o momento de você parar, respirar, se conectar com a sua essência e perguntar para o seu eu mais elevado: qual é o próximo passo? O que eu devo fazer? A resposta sempre vem, porque a gente está voltando para o equilíbrio. E o que a gente está fazendo? Olhando para dentro, se conectando com a nossa essência. A nossa essência sempre sabe. Então, isso é muito importante. Para a visão energética, as crenças são nós da energia no campo emocional, criam padrões repetitivos, fecham o chakra cardíaco, plexo solar e o terceiro olho. Abaixa a nossa vibração e a crença é vibração. E a vibração cria a nossa própria realidade. Olha quantas informações, né, nós temos através de vários vertentes. Aqui nós estamos falando muito sobre as visões energéticas, né, as herméticas, as xamânicas, né, o quântica. Então eu quero trazer para vocês esse olhar eh, de todas essas visões para que vocês entendam, né, que tudo, na verdade, praticamente é a mesma coisa. Tem uma vertente um pouquinho diferente, mas traz a mesma informações. Para a visão quântica, pensamentos são ondas vibratórias. Crenças repetidas geram campo de probabilidades. Então, o que você cria, você atrai. Ao mudar a crença, você muda o campo vibracional. A mente é o primeiro portal de criação. Então pense assim, né? Quando nós estamos ali com pensamentos, seja eles bons ou ruins, é como se fosse para a física quântica. São ondas que colapsam a realidade. Então, a gente vai atraindo aquelas informações. Então, vamos dizer que nós estamos com pensamentos negativos, pensamentos depressivos, crenças limitantes. E aí a gente vai alimentando aquele nosso mental. A gente vai trazendo aquela informação. O que que a gente está fazendo? Nós estamos colapsando a onda vibracional energética do nosso campo. Então a gente tá emanando uma informação. Ai, não sou bom o suficiente, né? Um exemplo. E aí o que que você vai atraindo? Coisas que façam com que você se sinta cada vez mais não boa o suficiente para tudo, né? E aí você vai aumentando as probabilidades de acontecerem aquilo que você está se sintonizando, aquilo que você está emanando. Então, a forma como você lida com essa energia, como você determina essa vibração, você está criando a realidade. Por isso que o professor Hélio Couto, ele fala muito que você cria a sua própria realidade. É por conta disso, né? Que você começa a emanar uma determinada vibração para o universo. Então, vamos supor, eu quero muito, por exemplo,
passar num concurso público. E aí, o que que eu faço? Eu fico ali, né, naquela ansiedade, preciso estudar. O que vai acontecer? Você está colapsando a onda, a vibração ao seu redor, e você está emanando para o universo, porque o universo não sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Ele entende a vibração, porque o universo, ele é energia, né? Ele tem a visão quântica, vamos dizer assim. Então, ele entende a vibração que você está emanando. Então, se você está ansiosa, se você, né? Ah, eu quero muito passar no concurso, e daí você fica ali naquela ansiedade, o que que o universo vai entender? Que ela quer mais coisas para que ela se sinta ansiosa, então vamos mandar, né? Agora, se você ao invés de ficar ansioso, ok, eu assumo minha responsabilidade, vou reprogramar aí né? Vou identificar as minhas crenças, vou identificar o que está me bloqueando, e ao invés, né, vou entender, acolher porque estou ansiosa e resolvo isso, né? E começo a agradecer. Eu já estou mudando a vibração. E aí eu agradeço. E aí eu, né, em vez de pedir, eu agradeço. Universo, eu vou passar no concurso. Eu vou estar no cargo assim, assim, assim. E vai criando essa realidade, vai sentindo isso dentro do seu corpo. E aí você vai agradecendo. A energia da gratidão, ela transforma. Porque a gratidão, ela vai trazendo e vai reverberando. E as coisas vão acontecendo. Quanto mais você agradece, mais você vai tentando ali sentir, né? Isso é uma prática, um exercício, vai trazendo para você algumas questões, mas que se coloque ali no seu sentir e vai sentindo como se você já estivesse naquele lugar, trabalhando com aquelas pessoas. O universo começa a entender e aí ele vai mandando situações para que você, né, esteja nesse lugar. Olha a diferença. Então a gente programa, né? A gente tem esse poder. Nós somos, né, co-criadores. E o que que é co-criar? É criar com Deus. Então, se a gente é uma centelha divina, que eu gosto de brincar que nós somos deusinhos e deusinhas, e Deus é o criador, master, né? E nós somos parte dele, por que que a gente não pode criar também? Então, lembra que eu falei nas aulas passadas que tudo é mental? Nós começamos a criar aqui, certo? Se a gente cria aqui, para depois criar fora. Então, o que a gente cria aqui é o que a gente manifestou nessa fisicalidade. Alguém pensou nessa taça para poder fazer, né, o vidro, o cristal. Ela está aqui. Mas isso foi um pensamento de alguém para criar isso, certo? Então, manifestou isso aqui. Olha como é simples, mas a gente não acredita. A gente acha que é desafiador, né? A gente acredita no Wi-Fi, mas não acredita na energia, porque isso é coisa mística, não é? Então a gente fica com essas crenças que vai limitando. E é simples. Se eu contar para vocês aqui um exemplo, né? Meu sonho era, eu sempre falava, né? Comecei nesse processo de autoconhecimento e eu falava assim, eu e o marido. Eu tenho um sonho de ter uma casa de vidro. Só que eu falava uma casinha de vidro, com piscina, com jardim, nananã, 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 e aí eu ia imaginando, né? E aí o que aconteceu hoje? Eu moro nessa casa de vidro. É uma casa pequena. Por quê? Porque eu sempre falava casinha. Se eu falasse uma casa, ia ser uma casa, mas é uma casinha. E tá ótimo pra mim porque ela é linda. E ela é de vidro, exatamente como eu queria. Tem piscina como eu queria, tem um jardim como eu queria. E olha só, eu criei, eu co-criei, eu manifestei isso, né, dentro, eu e o marido, e fomos pensando e nós atraímos. Cá estamos, né, em Goiás, e trazendo toda esse entendimento. Então, eu fui reprogramando, o marido foi reprogramando. E a gente foi entendendo como funciona. Então, quando você pede, por exemplo, é a mesma coisa. Você pede, você compra uma coisa na internet, você comprou. Você tem certeza que aquilo vai chegar na sua casa, não tem? Você comprou. Então, o emanar, os pensamentos é a mesma coisa. Você pensa, você cria. Vai chegar. Como, não importa. Se você está criando a sua própria realidade, você vai chegar. O que nos impede é os bloqueios, é as crenças limitantes, né? É isso que, né, esses nossos medos, essas inseguranças. Isso bloqueia todo o processo, então daí vai, né?
E aí, quando a gente tem esse entendimento, a gente consegue entender como é simples, como é fácil, né? A gente construir aí um campo de probabilidades. Existem infinitas possibilidades, probabilidades de você ter, de você fazer. E a gente está aqui para isso, só que a gente duvida muitas vezes. Então, quando você altera uma crença dentro de você, você está alterando o seu campo vibracional, que te conecta com experiências possíveis. Isso é a visão dentro da física quântica, certo? Agora eu quero trazer para vocês a visão xamânica, que as crenças são histórias que carregamos, bloqueios são memórias emocionais ainda vivas. A cura vem da presença e da verdade, e quando soltamos a história, a energia volta a fluir. O xamanismo ensina a alma expande, e quando a história é liberada, tudo se transforma. Então perceba que em várias visões, em várias vertentes, que é o que eu quis trazer aqui, a informação é a mesma. Pode mudar uma coisinha ou outra, mas todos chegam no mesmo, né, na mesma essência. Então, a gente às vezes fica ali preso no fantasmas do passado, e daí não consegue, né? Aquele fantasma do passado fica caminhando junto com a gente, as coisas, né, não vai. Então, o xamanismo, ele ensina que quando silenciamos a nossa mente, a gente ouve de verdade o nosso espírito, a nossa essência. Quando nós honramos a nossa dor, que é acolher essa dor, ela se transforma numa força maior. Então a gente vai transformando isso dentro dessa visão xamânica. E quando nós soltamos uma história, abrimos espaço, a gente consegue ter uma abertura, dar espaço para o novo entrar. Então, veja, né? A gente consegue reprogramar essas crenças e dentro da visão xamânica a gente consegue soltar. É como se você imaginasse no outono. O que que as árvores, o que que as flores fazem? Aquilo que não serve mais, né? Aquelas folhas que não servem mais, que está seca, elas soltam. Não vai ter mais utilidade. Elas simplesmente soltam e depois elas florescem lindamente. E nós, quando nós temos algum desafio, quando nós deparamos com algum bloqueio interno, com alguma crença interna nossa, o que que a gente faz? A gente segura. A gente não consegue soltar, é desafiador, a gente se apega, né, naquelas emoções e parece que a gente está ali, né, e não consegue. Solta. Se está desafiador para você, solta. Ai, mas eu não sei o que vai, não importa o que vai acontecer, não precisa saber. Tá pesado, solta. Abre espaço, porque a gente vai carregando um monte de coisa dentro da nossa malinha interna, e aí não tem espaço para o novo. Então a gente precisa encerrar ciclos para abrir novos, né, novos começos. Esse ano foi um ano muito desafiador, que foi um ano que eu costumo falar que a nossa alma apertou, né? Eu tive vários desafios e aí eu sentia como se a minha alma estivesse me apertando para me olhar para aquela determinada situação. Falar, agora você precisa resolver. Ou você resolve, não tem outra saída. E aí vieram muitas pessoas que eu fiz tratamento com a mesma situação. Nossa, parece que eu estou sendo espremida para olhar, para resolver para aquilo. Então, se você está com algum desafio que está se repetindo várias e várias vezes, é o momento de você olhar para isso. Porque esse ano foi para reorganizar, né? E o ano que vem nós estaremos ali no plantio para colher, né? Então, o que que esse ano nos convidou? Para abrir espaço, para tirar ali da nossa malinha coisas que não servem mais, soltar. E como é que a gente solta isso? Simplesmente solta. Né? Eu estou com uma determinada situação. Às vezes no banho mesmo, você vai lá, né? Isso é um hábito, isso é né? A gente vai fazendo práticas e depois aos poucos vai ficando automático. Então você mentaliza ali aquela situação, observa como é que está o corpo, né? Você pensando naquela situação, como é que o seu corpo sente? E aí você fala, eu solto e eu confio, né? Eu entrego.
para o universo, para quem você acredita, e deixa essa energia trabalhar. E a gente solta. Ah, mas minha cabeça fica pensando, volta lá naquele desafio. Agradece e fala, eu solto. E vai fazer outra coisa, tira o foco. E observa, depois vocês me contam como é que vocês estão se sentindo com essas informações, com esses exercícios, com essas práticas que eu estou trazendo aqui para vocês. Isso transforma muita coisa. Vocês não fazem ideia. E como é que nós identificamos a crença? Então, aqui eu trouxe um exercício para vocês fazerem um mapeamento dessa crença, né, das crenças que te limitam. Então, eu faço isso muito comigo. E isso é um exercício para a gente fazer para a vida, tá? Porque a gente programa, a gente libera crenças aqui, e daqui a pouco lá na frente a gente pode estar reprogramando a mesma crença de uma forma diferente. E aí a gente já vai estar ali mais atenta e a gente consegue observar, entender e identificar. Opa, aqui tem alguma coisa errada, vou ver que eu estou fazendo. Então, quando você está numa situação, se pergunte ali, o que eu acredito sobre mim nesse tema, né? O que eu acredito nesse desafio sobre mim mesma? Essa crença é minha ou é herdada? O nosso corpo, nossa alma, ela responde. Então, mas eu não sei fazer, sabe? A gente só não tem prática, mas sabe. Então, para ali, fica um pouquinho em silêncio, 10 minutinhos já é o suficiente. Né? Eu não trouxe aqui, na próxima aula eu mostro para vocês. Um diário, né, onde eu escrevo ali as minhas percepções. É um diário, né, que eu ensinei vocês a usar o caderninho terapêutico, né? E eu uso esse diário para as minhas informações, para os meus entendimentos, para os meus autoanálise, para as minhas conexões e transformações. E fica mais fácil, porque a gente daqui a um tempo esquece. Então, eu volto ali e falo, olha, quanta coisa evoluí, quanta, né, coisa melhorou, isso é fantástico. Então, eu escrevo lá, né? Paro aqueles 10 minutinhos, faço a pergunta, me centro, respiro para acalmar, para me conectar comigo mesma. E vou fazendo essas perguntas. E o que vier para você, confia que é aquilo ali. E aí você vai escrevendo, vai analisando, né? Então, o que eu acredito sobre mim nessa situação, o que está acontecendo hoje? O que eu acredito sobre mim? Vai vir ali uma frase, uma palavra. Essa crença é meio herdada. Muitas vezes a crença não é nossa, a gente herda, né, dos ancestrais, do pai, da avó. Vem a resposta também. Às vezes vem uma imagem, da minha avó. Olha, aí você começa, né, a pensar, olha, isso daqui faz sentido, porque minha avó fazia assim. Olha como que é, como funciona o nosso inconsciente, né, o subconsciente, inconsciente, ele tá um radarzinho, ele pega tudo desde a barriga da nossa mãe. Desde quando, né, o cérebro está ali formado, já está captando as informações. Muitos tá ali no inconsciente, mas está o tempo todo, né? Então, você tem muita informação quando você se conecta com esse inconsciente seu. Qual é a primeira lembrança ligada a ela? A essa crença que veio para você. E como seria a minha vida sem essa crença? Então você identifica isso, aí você entende, né? Como é que seria a minha vida sem essa crença? Outra pergunta muito importante que eu gosto de fazer também é o que eu estou ganhando com isso? E aí a gente vai entendendo, né? Nossa, eu estou ali apegada a uma determinada situação, porque eu entendo que eu estou ganhando, né? Então a gente está ganhando alguma coisa com aquilo. Geralmente a crença limitante tem algo a ver com o que você está ganhando, porque o seu cérebro ele é inteligente, ele sabota a gente demais, mas também ele não faz nada de graça, né? Então você está ganhando alguma coisa, uma emoção, um afeto, e aí a gente começa a trazer luz para isso. Então, eu gosto de falar que quando a gente identifica essas crenças, é como se a gente iluminasse o que estava escuro, né? O que estava escuro a gente traz luz, porque nós vivemos na dualidade, nós somos sombra e luz. Nós temos o nosso lado sombra, que é o lado luz, perdão, que é o lado que a gente, né,
traz aí para o dia a dia, né? Como a gente se comporta com as pessoas, mas lá no fundinho a gente tem o nosso lado sombra também, né? E aí a gente deixa escondido, muitas vezes não quer olhar. E quando a gente integra isso, quando a gente olha para essas questões que são mais sombrias, que está lá escondidinho, porque a gente não põe luz naquilo, a gente integra, a gente entende, a gente pode usar isso ao nosso favor, né? Nem tudo é. Quando é crenças que está limitando, eu não quero que me limite, então eu vou substituindo. Então, são informações, né, nesse meu decorrer de todo esse meu processo de autoconhecimento. Foram anos aprendendo, trazendo informações, olhando para mim mesma. E isso foi transformando, foi reverberando muita coisa. E hoje eu trabalho com aquilo que eu gosto, né? Tenho infinitas possibilidades, estou aprendendo o tempo todo. E eu sou ainda uma camada de cebola, né? Conforme a gente vai aprofundando, a gente vai tirando as camadas. E às vezes a gente se depara no mesmo assunto que a gente já olhou, e aí a gente está olhando de novo. Ué, mas eu já resolvi? Não, mas ainda lá no fundinho tinha uma raiz ainda que não foi tirada totalmente. E aí a gente vai trazendo versões melhores de nós mesmos. Eu faço um exercício que eu chamo exercícios de rastreamento da crença raiz. Então, eu escolho um tema, por exemplo, específico ali, né? E, eu quero trabalhar, por exemplo, com carreira, né? Você pode escolher carreira, relacionamento, prosperidade, autoestima, né? Supondo que eu escolha a autoestima. Autoestima. Eu escrevo tudo o que eu acredito sobre a minha autoestima, né? Sobre essa crença raiz. Marco as frases negativas. Isso você escreve sem julgamentos. Põe lá o que vier. Não, precisa ser, não precisa nada. É o que vem para você, nu e cru, que às vezes é um absurdo, né? É o que tá lá no seu inconsciente. Coloca, né? Nós vamos resolver, vamos resolver. E aí você busca a origem emocional dessa crença, né? Então, ali na autoestima, a gente identifica, né? Quem foi, por exemplo, a primeira pessoa que me fez sentir assim, né? Então, se nós estamos falando ali da autoestima, quem foi a primeira pessoa, por exemplo, que me fez me sentir feia? Se eu tenho uma crença ali enraizada, né, em questão de autoestima, por exemplo. Outra pergunta que a gente pode se fazer: qual foi a primeira memória associada a essa crença? Isso tudo vai estar lá na apostila, tá, gente? E aí a gente vai se perguntando, vai trazendo as respostas, e depois a gente começa a localizar na parte do nosso corpo onde é que essa crença vibra. Porque quando a gente identifica a crença, a gente começa a perguntar que parte do corpo sente, né? A autoestima às vezes está muito ligada aqui no coração, então dá uma pontadinha no coração, né, perto do peito. Observa onde é, às vezes no estômago. Observa aonde vai mexendo com você dentro dessa questão. Que parte do seu corpo que você identificou que vibrou, né? Então aí você vai observando, você vai trazendo consciência para tudo isso. Aí essa crença você começa a identificar, ela é minha? Ela não é minha? Será que ela é da minha essência? É um programa? É um programa que pode ser reescrito? Claro que pode. Então você vai fazendo as pequenas perguntas, é através das perguntas que você vai tendo consciência. E aí você pode reprogramá-las. Porque se a gente é um computadorzinho, um hardware, por que que não reprograma? Podemos reprogramá-las com toda certeza. Então, esses são os exercícios que eu quero que, se você é possível, vocês façam, né? Para a gente poder liberar. Hoje eu tô, meu chakra laríngeo tá pegando bastante. Depois que terminar a aula de hoje, eu vou olhar para isso para saber o que que é que está acontecendo com o meu chakra laríngeo. Será que é alguma questão, de comunicação? O que que está acontecendo? Eu vou mapear.
E eu mapeio. E aí eu tenho um entendimento, libero, pronto, puf, como mágica, melhorou. E às vezes a gente não quer olhar para isso, e aí fica ali por dias, né? Às vezes bloqueia, aí dá uma dor de garganta, a gente não entende por que tem dor de garganta. E aí você vai se fazendo as perguntas, essas perguntas chaves que eu trouxe para você é importante. Faça as perguntas, vai escrevendo o que vem. E aí, quando você começa a identificar, você traz para a luz. Aí há essa cura, essa transformação. Eu coloquei aqui uma liberação energética. Não vou fazer hoje com vocês, que a gente vai fazer uma meditação hoje dentro da ferramenta Theta Healing, mas isso vai estar lá na apostila também, que é uma liberação energética. Eu gosto muito de fazer. Então, quando você identificou essa crença, identificou ali, né, qual que é aquele nó, então você faz aí uma pequena meditação, você respira fundo, né, traz o centro, se conecta e visualiza a crença como um nó de energia. Então você pode visualizar ali na sua tela mental aquele nozinho. Então você traz, né, a informação da crença, autoestima. Né, olhei lá, por exemplo, eu não sou boa o suficiente. E visualizo não boa o suficiente dentro desse nozinho. E aí eu inspiro uma luz dourada para dentro de mim e jogo, né, esse nó, para esse nozinho, o ar, para ele dissolver. Isso, como se você identificou que parte do corpo ela está fazendo isso, então você bota essa intenção dessa crença, eu não sou boa o suficiente, aonde que isso ressoa no meu corpo? Que a gente já mapeou lá atrás. E aí você entra com ar, inspira, né, visualizando essa luz dourada, e você joga essa luz lá para aquela parte do corpo, trazendo a intenção de dissolver esse nozinho, daí você solta, como se você estivesse jogando esse nó para fora. Isso é um programa para reprogramar as crenças e a sua essência. Eu vou ver se eu consigo gravar essa meditação, é bem legal. Eu não gravei ela ainda e mando para vocês de bônus, tá bom? E aí vocês façam porque é muito, muito legal. E agora eu vou colocar uma musiquinha, quer dizer, eu vou aumentar que já tô com um somzinho tocando no fundo. Acho que dá para ouvir, hein? Vou botar um alerta. Eu vou trazer aqui para você a ferramenta do Theta Healing para que a gente faça essa reprogramação de crenças limitantes. Eu tenho algumas crenças limitantes que normalmente quase todo mundo tem. E aí eu vou trazer um pouquinho, vou explicar para vocês como é que funciona o Theta Healing para quebrar com isso. E aí a gente faz essa reprogramação, certo? É sempre bom, eu sempre gosto de trazer ali a expansão da nossa consciência, né, o aprendizado, e trazer um exercício para a gente praticar, porque tem que ficar aqui só blá blá blá, né? Traz a informação para ti. Então, o Theta Healing, ele é uma ferramenta de reprogramação mental. E nós utilizamos ali a energias alfa e beta, para fazer essas reprogramações. Então, o que que isso significa? Significa que a gente vai entrar numa onda energética de ondas vibracionais, onde a gente pode reprogramar essas crenças. Então, imagine você, que você está ali, né, quando você vai começar a dormir, e está naquele primeiro soninho gostoso, que você não está nem dormindo, e você também não está nem acordado também. Mas aquele soninho, primeiro sono ali, que você tá ali que gostoso, parece que começa a sonhar, mas ao mesmo tempo você também está escutando, né, aquela voz, né, escutando o barulho no seu redor, quem já não tirou esses cochilos?
Então é nessa frequência, no REM, né, do beta, e a gente vai subindo as frequências, né, do sono ali, é nessa frequência mais alta que a gente vai adentrar dentro do processo do Theta Healing. E através desse processo a gente vai fazendo as reprogramações. E o nosso cérebro é como se fosse um hardware, e a gente pode programar e reprogramar. Nós vamos trazer as crenças, no caso, vocês vão identificar as de vocês. Eu vou trazer aqui as crenças mais padrões, que quase todo mundo tem. Então, se vocês sentirem que essa crença faz sentido para você, é muito importante quando eu perguntar se você deseja reprogramar essas crenças. Então, a gente chama as crenças de downloads. Se você permite que eu receber os novos downloads, é importante que você responda sim, né? Porque o nosso cérebro, ele identifica ali o sim que você está autorizando a receber. Não fez sentido? Não precisa dizer nada, então você não recebe essa reprogramação, tá? Nós vamos trabalhar aí no sétimo plano de energia e vamos ter acesso a essas reprogramações. Então, vou trazer aqui as crenças para vocês, algumas que eu já identifiquei, né, em muitos dos meus atendimentos, em mim mesma, e trago para vocês. Fez sentido aquilo? Recebo, vou reprogramar. E aí você recebe, a gente vai limpar algumas e trazer novas crenças para vocês, tá? Isso daí vai. Nossa, isso é maravilhoso. Ajuda muito. Eu identifico crença, eu já reprogramo, porque é transformador. A gente vai transformando o nosso caminho, os nossos processos, né? Então vamos lá? Então vai procurando uma posição confortável. Não estou ouvindo a musiquinha, que acabou. Lumina Shanti Aleya. Vou passar. Eu gosto de sons. Wix, uma plataforma, todos os tipos de site. Criatividade Aí foi ilimitada. um instrumento Descreva. para nós fazermos reprogramações. Muito bem. Então, vai procurando uma posição confortável. Pode ser sentado. Eu prefiro sentado, tá? Vai relaxando todo o seu corpo, trazendo consciência para o momento presente. Nós vamos fazer 3 inspirações bem profundas. Inspira. Isso. Procure deixar a sua coluna ereta. Vai inspirando, inspira, exale. Mais uma vez, inspira, exale. Mais uma vez, inspirou, exale. Vai relaxando todo o seu corpo.
Vai sentindo os seus pés tocando o chão. E você vai se conectando com as energias do teu coração. Inspira devagar, relaxa. Vai relaxando seus ombros, relaxa sua testa. Vai relaxando o maxilar. Cada inspiração profunda, você relaxa seu corpo cada vez mais e mais. Vai observando se tem alguma parte do seu corpo que há alguma tensão. Ao inspirar, você leva o ar para essa parte do corpo. E ao exalar, você solta. Vai se conectando com as energias do seu coração. E do seu coração vai saindo uma luz que vai descendo através das suas pernas, descendo, descendo, até chegar à sola dos seus pés. E gentilmente, como raízes de uma árvore, vai adentrando o solo da terra e descendo, assim, até chegar ao centro da Mãe Terra, da Mãe Gaia. E você vai sentindo toda a energia de puro amor, nutrição. E como um raio de luz, você sobe novamente pelas camadas da terra, subindo, subindo, e vai passando pelo primeiro chakra, localizado no início da sua coluna, chakra básico, chakra raiz, e você vai energizando e se abrindo, como uma pétala de flor. Você continua subindo para o segundo chakra, o chakra sexual ou sacral. Você vai se energizando e se abrindo. E você continua subindo para o seu chakra, o plexo solar. Vai se energizando, se abrindo. O chakra localizado acima do seu umbigo. Você continua subindo, subindo para o chakra cardíaco, anahata, o chakra do seu coração. Vai se energizando e se abrindo. E você continua subindo para o chakra laríngeo da garganta. Vai se energizando e se abrindo. E você continua subindo o chakra do terceiro olho, o chakra frontal. Vai se energizando e se abrindo. E do topo da sua cabeça, você vai subindo o chakra da coroa, se energizando e se abrindo. E do topo da sua cabeça sai uma linda esfera de luz. Vai observando de que cor é essa esfera de luz. Se ela está brilhante, clara, se tem rachadura, se é lisa, observe. E gentilmente você adentra essa esfera de luz. Sobe, além dos seus passos, subindo, subindo. Vai passando pelo telhado, subindo pelas estrelas, subindo pelo céu. Você continua subindo. Vai passando pelos universos, subindo por uma camada clara, uma camada escura, uma camada clara e sol. Então, passando por uma camada dourada dos mestres de luz. E você continua subindo, subindo por uma camada multicolorida, gelatinosa, das geometrias sagradas,
Você continua subindo por uma camada, por uma névoa pesada das leis da compaixão. E ela te mostra um lindo portal. Você adentra esse portal e sobe, além, subindo, até chegar a uma luz branca iridescente, perolada, dissolva essa esfera de luz, se fundindo com a fonte criadora de tudo que é. Vai sentindo todo o amor incondicional da fonte criadora de tudo que é. E você vai dizendo internamente: fonte criadora, fonte criadora, fonte criadora de tudo que é. Sou eu, Deus Pai Mãe, sou eu. E receba todo esse amor incondicional da fonte criadora de tudo que é. Vai recebendo todo esse amor que é seu por direito. Abraçando esse lugar gostoso, acolhedor, acolhedor. Fonte criadora de tudo que é comandado, seja limpo do campo, de todos que estiverem aqui presentes nessa gravação, da melhor e mais elevada maneira. As crenças que possam estar bloqueando, limitando todas as suas células, átomos e moléculas, da melhor e mais elevada maneira. Vai sentindo, visualizando qual é a crença que vem para você. Você libera essa crença. Vai visualizando como fumacinhas saindo da sua cabeça, do seu corpo, sendo encaminhada para a luz, sendo transmutada. Vai sentindo essa raiz, como raízes sendo arrancadas de você. Continue de olhos fechados e nesse momento eu vou trazer algumas crenças que são coletivas. Se fizer sentido para você, nós vamos liberar e reprogramá-las. Vai se conectando com aquela luz branca, perolada, iridescente. Sentindo toda essa sensação de bem-estar, de amorosidade. E permita que apareça diante de você uma esfera com todas as crenças coletivas que você carrega, ancestrais, sociais, familiares e emocionais. Observe essa esfera. Ela representa tudo o que foi aprendido, herdado ou absorvido do mundo. Agora nós vamos liberar. Se fizer sentido para você, quando eu fizer a pergunta, mantendo os olhos fechados, você diga sim também.
A energia, ela é inteligente, ela é sábia. Quando ela sabe, apenas permita receber. Se faz sentido para você reprogramar a crença, eu não sou suficiente, diga sim. Fonte criadora de tudo que é, que seja retirada da raiz, liberada e enviado à luz, tirado de todas as suas células, átomos e moléculas, da melhor e mais elevada maneira, e substituída por eu sou suficiente exatamente como eu sou, diga sim. Inspira profundamente e sinta essa energia mudar. Você pode visualizar como gotinhas sendo colocada no seu campo com essa nova crença reprogramada. Sinta no seu corpo, nas suas células, nos seus átomos, nas suas moléculas. E se houver algum desconforto, todo e qualquer desconforto pode ser liberado através da respiração. Crença número 2. Veja se faz sentido para você. Eu não mereço o melhor. Se você deseja substituir essa crença por eu mereço o melhor porque sou parte do todo, diga sim. Fonte criadora de tudo que é comandado, seja liberado, transmutado, reorganizado, liberado. A crença eu não mereço o melhor e substituída por eu mereço o melhor porque sou parte do todo, da melhor e mais elevada maneira. Gratidão. Vai visualizando pequenas raízes ou ervas daninhas sendo arrancadas e sendo plantadas, novas plantinhas. Sinta o corpo abrir espaço para essa verdade. Respire. Se fizer sentido para você a crença é difícil mudar e você deseja substituí-la por eu posso mudar com facilidade, leveza e clareza, diga sim. Mantenha os olhinhos fechados. Fonte criadora de tudo que é comandado, que seja substituído, limpo, transmutado em todas as células, átomos e moléculas, em toda a ancestralidade, em toda a raiz, desde o início. A crença é difícil mudar e seja substituída por eu posso mudar com facilidade, leveza e clareza, da melhor e mais elevada maneira. Gratidão. Respira fundo, permita que a leveza entre. Receba. Se você sentir um pouco a cabeça aqui atrás, um pezinho, né? Uma pressãozinha é normal, tá? Muita energia, muita frequência. Algum questão do estômago ali também, às vezes dá um desconforto, é normal. Daqui a pouquinho passa, tá bom?
A próxima crença: eu preciso sofrer para evoluir. Se você deseja substituir por fizer sentido para você, eu evoluo através do amor, consciência e presença, diga sim. Fonte criadora de tudo que é, recomendado que seja cancelado, liberado, dissolvida todas as memórias dessa crença. Eu preciso sofrer para evoluir. E seja substituído em todos os meus átomos, moléculas, por eu evoluo através do amor, consciência e presença. Gratidão. Sinta o peso sendo dissolvido. A outra crença: a vida é difícil. Se faz sentido para você, substituir essa crença por a vida me apoia, me guia, me fortalece, diga sim. Fonte criadora de tudo que é comandado que essa crença, a vida é difícil, seja liberada do DNA, das memórias, dos registros e da mente subconsciente e substituída por a vida me apoia, me guia e me fortalece, da melhor e mais elevada maneira. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Receba essa verdade nos seus olhos. Se fizer sentido para você, diga sim. Próxima crença, vai respirando, se houver algum desconforto. Eu não posso confiar em mim. Se fizer sentido para você e desejar substituir por eu confio na minha intuição, na minha sabedoria e no meu caminho, diga sim. Fonte criadora de tudo que é, comandado que seja liberado essa crença. Eu não posso confiar em mim. Seja liberado essa crença agora, substituída por eu confio na minha intuição, na minha sabedoria e no meu caminho, da melhor e mais elevada maneira. Sinta seu plexo solar se expandir, esse ponto de energia acima do seu umbigo. Respira. Se fizer sentido para você, a crença não é seguro ser quem eu sou e ser substituída por é seguro ser eu mesmo, é seguro brilhar. Se fizer sentido para você, diga sim. Fonte criadora de tudo que é. Que seja retirado a crença ancestral, coletiva e emocional, da melhor e mais elevada maneira. Não é seguro ser quem eu sou. E seja substituída por é seguro ser eu mesmo, é seguro brilhar. Diga sim. Sinta o coração se abrir.
Agora você vai sentindo e visualizando a esfera. Continha todas essas crenças limitantes sendo dissolvidas completamente na luz perolar. Respira, permita que a luz entre em cada célula, em cada camada do seu corpo, enchendo você com verdade, confiança e merecimento. Fonte criadora de tudo que é comandado que todas essas instalações, todos esses novos downloads sejam integrados em mim da melhor e mais elevada maneira. Gratidão. Está feito, está pronto. Sinta essa energia descendo, retornando lentamente pelo caminho da luz em todo o seu corpo. E você vai visualizando agora uma linda cachoeira abundante, gostosa. Você vai adentrar essa cachoeira. Ela tem uma água morninha. Você se banha nessa cachoeira e deixando ali dissolver tudo aquilo que não te serve mais. Limpando. Observa como seu corpo brilha. Você agradece. Vai voltando para a sua esfera de luz. Agradece a fonte criadora. E vai retornando, voltando, passando pelo portal. Vai passando pela névoa rosada, pela camada multicolorida. Vai passando pela camada dourada, pela camada clara, escura, clara, descendo, passando pelos universos, descendo, pelas estrelas, descendo, vai passando pelo telhado, descendo, até chegar ao topo da sua cabeça. E essa energia vai entrando, descendo, percorrendo todos os seus chakras até chegar à sola dos pés. Vai adentrando o solo da terra, descendo, enraizando. E como um raio de luz, volta novamente essa energia e sobe, também, passando pelas pernas, pelo primeiro chakra, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto, pelo sexto, pelo sétimo chakra, voltando para o seu coração, expandindo uma luz dourada. Vai sentindo o calor, esquentando, expandindo, até você se visualizar numa bola, numa esfera dourada, cobrindo todo o seu corpo. Respira, volta, vai sentindo o seu corpo. Devagarzinho você vai voltando para aqui e agora. Todos bem? Então, para encerrar, para integrar esse módulo, o que que nós aprendemos com tudo isso hoje? Olha, dá uma, né? Pode observar que seu corpo, como é que está depois dessas reprogramações. Deixa eu baixar o som aqui. Muito bom, né? Nós aprendemos que as crenças moldam emoções e escolhas nossas, que os bloqueios internos são histórias antigas, que a energia muda quando a consciência muda, e reprogramar é assumir o poder pessoal. Olha que maravilhoso, né? Então, hoje nós podemos integrar todas essas informações. Então, que você traga essa energia, né, esse novo aprendizado, pratique, faça os exercícios. Às vezes não é tão simples, às vezes vai ser desafiador, porque são muitos anos a gente, né, nessa caminhada de limitações, inseguranças e medos, e é natural, porque somos seres humanos. Mas quando a gente escolhe, nós entendemos que nós somos guardiãs própria, das nossas próprias narrativas internas, e nós podemos reescrevê-las quando quiser. E quando a gente reescreve, a gente consegue vibrar em outra sintonia e vai co-criando
tudo aquilo, as infinitas possibilidades que tem para nós. Gratidão, que vocês tenham aí um ótimo feriado, um ótimo final de semana. Um beijo e fiquem com Deus. Até semana que vem.